filme conta a história de Gil Pender. Ele tem uma vida muito difícil, porque o coitado tem o sonho de ser um escritor sério em Paris, mas ele só escreve filmes para roteiros em Hollywood. Coitado. Ele é um personagem bem sonhador e idealizador. A primeira prova disso é que ele quer morar em Paris e ser um escritor sério sem nem mesmo falar francês. E a segunda coisa é que ele é aquele cara que acha que no passado as coisas eram melhores, né? Pra ele, 1920 é a época de ouro. O filme começa com ele viajando para Paris com a sua noiva Inês e os pais dela enquanto ele tá trabalhando no seu livro. Desde o começo ele não se dá muito bem com a família da noiva. It's fine for your father and I to disagree. That's what a democracy is. Your father defends the right wing of the Republican Party, and I happen to think you've almost got to be like a demented lunatic. But it's like, no, but it doesn't mean we don't respect each other's views. Am I right? E nem com a noiva. He's brilliant. You know, I had such a crush on him in college. And Carol's very bright. He's a pseudo-intellectual. Ela é amiga desse cara chamado Paul. Enfim, ele é chato. I believe Louis moved his court here in 1682. Originally, all this was swampland. In fact, if I'm not mistaken, in Old French, the word Versailles means something like terrain where the weeds have been pulled. Is that right? Fica entendido que a noiva supostamente é mais que amiga desse cara. Eles vão para uma degustação de vinho. Vai o Paul, a Inês, o cara lá e a noiva desse cara. De noite eles vão para um after e o Gil não quis ir. Ele teve a brilhante ideia de voltar pro hotel sozinho, andando sozinho nas ruas de uma cidade que ele não conhece. Obviamente ele se perde. E é aí que o filme começa, porque quando ele tá sentado nessa rua, quando dá meia-noite o relógio toca, passa um carro antigo por ele e, enfim, tem uma galera estranha que convida ele para entrar. E o otário entra num carro desconhecido e ainda bebe a bebida que eles oferecem pra ele. Where are you guys taking me? On va faire la fête. This isn't quite fair because I've already had a lot of red wine tonight. Détendez-vous, buvez du champagne. I do like champagne. The night is young, drink up. I'm drinking. Essa galera do carro leva ele pra uma festa e ele começa a estranhar porque quem tá tocando nessa festa é o Cole Porter. E além disso, ele encontra a Zelda e o Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald. And who are you, old sport? Gil. The same names as. As what? E aí que ele percebe que, de alguma maneira, ele foi parar em 1920. Então o filme ele fica se alterando. Durante o dia, ele tá no presente, e quando dá meia-noite, ele vai pra 1920. Os Fitzgerald vão levar ele pra um bar, e lá ele se encontra com Hemingway. Enfim, ele é um escritor que Gil admira muito, então ele pede pra que ele leia o livro que ele tá escrevendo. Ele diz que não, mas ele diz que levaria pra Gertrude Stein ler. Quando ele vai buscar o livro, ele acaba voltando pro futuro. What are you thinking about? You seem like you're in a daze. If I was to tell you that I spent last night with Ernest Hemingway and Scott Fitzgerald, what would you say? Is that what you were dreaming about, your literary idols? Yeah, but if I wasn't dreaming, What does that mean? if I was with Hemingway and Fitzgerald and Cole Porter. I'd be thinking brain tumor. De novo, quando dá meia-noite, o mesmo carro aparece e, coincidentemente, quem tá lá? Hemingway. Were you scared? Of what? Getting killed? You'll never write well if you fear dying. Do you? Yeah, I do. I'd say it's might be my greatest fear, actually. Ô Gil, presta atenção. Você entrou em um carro desconhecido e bebeu bebida estranha. Que papo é esse de você ter medo? Ele leva o livro pra Gertrude e quem tá pintando lá? Sim, o Pablo Picasso. Ele também encontra com a Adriana, que eles já se dão bem por causa que ela também acha que nasceu na época errada. Really hooked with those opening lines? Oh, the past has always had a great charisma for me. Oh, me too. Great charisma for me. I always say that I was born too late. Moi aussi. A coitada também tem uma vida muito difícil. Ela estuda moda com a Chanel, olha só. You never said you were getting married. Yeah, I am. It's still a ways in the future.
Olha, eu sei que você não se dá bem com a tua noiva e provavelmente ela tá te traindo, mas ainda assim tu tá comprometido. Que papinho, hein? I see a photograph. I see a film. I see an insurmountable problem. I see rhinoceros. Eu não sabia, mas o Salvador Dalí tinha uma obsessão por rinocerontes. No futuro, no presente, né? O pai da mulher, ele começa a estranhar, porque ele descobre que de noite ele fica sumindo, então ele contrata um detetive particular pra ir atrás dele. Isso tem relevância pro filme? Não, tanto é que a gente descobre que no final do filme ele foi parar numa dessas carroças aí e acaba parando na monarquia francesa. J'ai dû tourner au mauvais endroit. Garde! Garde! Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la... Olha só que coincidência. No futuro, ele por acaso encontra o diário de quem? Da Adriana. Ele pede pra coitada ficar lendo pra ele e ele descobre que a Adriana tá apaixonada por ele. E por causa disso ele vai fazer a maior cachorrice que um homem pode fazer. Ele pega os brincos da noiva pra levar pra outra mulher. A noiva descobre, né? Bem feito. Mas enfim, daí ele vai comprar, leva pra ele de noite e ele beija ela. Nesse momento, o que acontece? Aparece agora um carro mais antigo ainda. Look. Claro que os palhaços entram, né? Eles são levados agora pra onde a Adriana queria, La Belle Époque. Lá eles conhecem alguns artistas e a Adriana ela confessa que essa é a época preferida dela, que é a época de ouro. E os três pintores eles riem dela, porque pra eles a época de ouro é outra, aconteceu muito antes lá na Renascença. E é aí que Gil percebe que ele tá vivendo uma nostalgia histórica. O que é isso? É um desejo que nós temos ou já tivemos de viver em um passado que a gente não viveu. É interessante que o Paul, aquele cara chato no começo do filme, ele diz a seguinte frase: nostalgia não é nada além de uma negação do doloroso presente. E de fato, o Gil estava usando isso como mecanismo de defesa porque ele não queria ser um roteirista em Hollywood. Ele supera isso quando ele entende que essa ideia de que o passado era melhor não passa de uma idealização. Isso também é importante pra gente porque muitas vezes a gente pode acreditar que no passado as coisas eram melhores ou alguma fase que a gente já viveu era muito boa, ou a gente fica idealizando o futuro e, enfim, não passa de uma idealização porque a nossa vida não tá no futuro e não tá no passado, ela tá acontecendo no agora. E o filme termina com ele indo morar em Paris, terminando com a Inês. You can fool me, but you cannot fool Hemingway. I know. Christ, I'm dealing with a madman here. Okay, yes, I did. I was with Paul for a few nights. Because he's romantic and he speaks French. Nossa, que desculpinha, hein? Porque fala francês. I couldn't agree more with you. Yes, it is more beautiful. By the way, Ele termina o filme andando na chuva com essa mulher aí que aparece uma vez no filme.